Olá, meus queridos crocheteiros e crocheteiras, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Thay Ferreira e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo coração em crochê que é muito utilizado para aplicação em peças. Peço que não deixem de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo. É só apertar o sininho e comentar se você gostou, se tem algumas sugestões. E também não deixe de deixar o seu like, tá? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa e começar a fazer esse lindo coração. Esse coração que iremos fazer é composto por duas partes, duas peças iguais. Eu já fiz a primeira peça e agora vamos fazer a segunda. Vamos iniciar fazendo 3 correntinhas, sendo uma de base e duas apenas para dar altura ao ponto. Então, eu fiz 1, 2, 3 correntinhas. Vou inserir ali, vou dar uma laçada na linha e vou inserir ela na minha terceira correntinha com toda a parte da agulha. E faço nesse mesmo ponto 3 meios pontos altos. Fiz o primeiro meio ponto alto, vou fazer o segundo e vou fazer o terceiro. O ideal é que vocês peguem pelas duas alcinhas da correntinha, para ficar um pouco mais fechadinho a trama. Eu vou marcar meu primeiro meio ponto como o primeiro ponto da carreira. Vou fazer 2 correntinhas de subida, não vão contar como ponto. E agora eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Então, se na primeira carreira tinham 3 pontos, agora vamos ter 6 pontos na segunda carreira. Nesse primeiro ponto eu vou fazer um meio ponto alto, depois vou fazer mais um ponto alto. No primeiro ponto vão ter 2 meios pontos altos. Vou para o segundo ponto de base, faço também 2 meios pontos altos nele. Agora eu vou para o meu último ponto de base, onde eu coloquei o marcador de ponto, e também faço 2 meios pontos altos nesse ponto. No total da segunda carreira, vamos ter 6 meios pontos altos. Faço novamente 2 correntinhas de subida, que não irão contar como ponto. Nesse primeiro ponto de base, vou fazer 2 meios pontos altos. No meu segundo ponto de base, também faço 2 meios pontos altos. No terceiro ponto, eu vou fazer apenas um meio ponto alto nele. E no quarto ponto, a mesma coisa, um meio ponto alto. No quinto ponto, faço novamente 2 meios pontos altos. E no meu sexto e último ponto, faço novamente 2 meios pontos altos. Então, nos 2 primeiros pontos de base, nos 2 últimos pontos de base, eu faço com aumento. Nos pontos do meio, eu faço apenas um ponto para um ponto. Faço 2 correntinhas de subida. Nesse meu primeiro ponto, eu vou fazer 2 meios pontos altos. E agora, até o penúltimo ponto, eu vou fazer apenas um meio ponto alto para cada ponto de base. Repito, até o penúltimo ponto da carreira. No último ponto da carreira, irei fazer novamente 2 meios pontos altos para o ponto de base. Cheguei no penúltimo, faço um meio ponto para o ponto de base e no último vou fazer 2 meios pontos altos. Agora eu vou fazer apenas uma correntinha
Vou contar o terceiro ponto de base e vou inserir minha agulha nele. E nesse ponto eu vou fazer 6 meios pontos altos. Segundo, terceiro. Então eu faço 6 meios pontos altos no mesmo ponto de base, que seria o terceiro ponto. Vou pular 2 pontos e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Pulo novamente 2 pontos e no terceiro faço novamente 6 meios pontos altos no mesmo ponto de base. Faço meus 6 meios pontos altos e no último ponto da carreira eu finalizo com um ponto baixo. Se vocês preferirem, podem finalizar também com ponto baixíssimo. Então, finalizei a minha segunda peça, vou arrematar. Cortar essa linha e vou unir as duas peças agora. Para ter um diferencial, eu vou usar uma linha de uma outra cor. Vou inserir a linha, pode ser pela lateral, pode ser pela ponta. Eu vou pegar a lateral das duas peças e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Na parte de cima, onde eu fiz os 6 meios pontos altos no mesmo ponto de base, o ideal é que vocês façam esse ponto baixo para unir, pegando pela alça traseira das duas peças. Como vocês podem ver, nessa parte de cima eu pego sempre pela alça traseira das duas peças, para ficar um efeito mais bonito. Faço aqui meu ponto baixo normalmente. E na parte do meio, eu insiro um pouco mais para baixo a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. E sigo novamente agora no próximo ponto, fazendo um ponto baixo. Quando estivermos chegando na ponta do coração, onde eu fiz a minha primeira carreira, com aqueles 3 meios pontos altos, nessa parte vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, tudo no mesmo ponto de base. 3 pontos baixos. E depois sigo normalmente com um ponto baixo na lateral.
E finalizo, vou unir agora com o ponto baixíssimo. Vou inserir minha agulha no ponto seguinte e fazer 2 correntinhas e fazer nesse ponto 5 meios pontos altos. No mesmo ponto de base, 5 meio ponto alto. No ponto seguinte, irei fazer um ponto baixíssimo. E vou seguindo dessa maneira, um ponto baixíssimo, vou seguindo, no próximo ponto faço novamente 5 meios pontos altos, juntos no mesmo ponto, e vou intercalando. Em um ponto eu faço um ponto baixíssimo, no outro ponto 5 meios pontos altos, até chegar no topo da peça. Até chegarmos no topo da peça. Na parte da descida do coração, na curvinha dele, a gente vai fazer um detalhe um pouco diferente. Cheguei no topo da peça, estou fazendo meus 5 meio pontos altos no mesmo ponto de base. Agora eu tô indo para a descida, vou fazer meu ponto baixíssimo. Só que agora eu vou fazer outro ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo em cada pontinho de base. Então, vou fazer um ponto baixíssimo na descida, um ponto baixíssimo em direção a esse ponto baixíssimo anterior que eu fiz e um ponto baixíssimo na subida, para manter aquela curvinha do coração. No ponto seguinte, faço novamente 5 meios pontos altos. E faço a lateral da mesma maneira que a anterior. Estou chegando no final da minha peça. Finalizo com ponto baixíssimo. Fica com esse formato. E agora eu vou arrematar. Eu corto a linha. Geralmente eu faço arremate usando uma agulha de tapeçaria. Como essa linha que eu usei para fazer o contorno é muito fininha, eu vou usar a própria agulha de crochê para esconder ela por dentro do ponto.
Podem ver que não fica aparecendo do outro lado. Corto bem rente a peça para não ficar a pontinha aparecendo e faço a mesma coisa com a outra ponta. Puxo ela para trás primeiro porque acabei rematando pela frente. Esse é o nosso coraçãozinho finalizado. Gente, ele fica muito lindo para ser usado em aplicações de peças e também para decorar ambientes. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Beijos e até o próximo vídeo.